Esse aqui é o grande futuro do Metal Slug 7, ou Metal Slug XX, onde o mundo passa por 3 grandes guerras modernas, passando aqui pelo ano de 2030, todos seguindo comandos do General Morden, o homem que desertou do exército regular global e acabou criando aqui um exército rebelde. Tudo isso depois de um bombardeio que aconteceu no Central Park, Nova York, em 2023, que causou morte de muitos civis, inclusive sua esposa e sua filha. Ele começou a comandar muitos grupos terroristas e guerrilheiros que ficou conhecido como o Exército Rebelde, tirando até membros do exército regular do mundo que começaram a seguir a sua visão de ditadura militarizada, onde ele acabou crescendo em armamento, tudo com a ajuda do grande governo corrupto, que permitiu que ele conseguisse muito avanço tecnológico e até mesmo contato com o extraterrestre. Só que, depois de tantos jogos e muitas guerras, para ser mais exato, 3 grandes guerras mundiais, o seu exército começou a ficar recluso, onde todos acabaram indo para uma ilha que era basicamente um lixão, tentando preparar um novo ataque usando apenas restos e lixos que são sobras de outras guerras, tudo travado antigamente. E os únicos que podem acabar lutando contra eles é basicamente o exército regular, um grupo de soldados leais que, mesmo seguindo ordens de governo corrupto que acabou criando e dando forças pro exército rebelde, está lá lutando, acreditando no seu ideal, onde colocam 7 agentes em ação, que são agentes do Falcão Peregrino, Sparrow e Ikari, na missão de derrotar o General Morden e acabar com essa guerra de uma vez por todas. E os agentes do Falcão Peregrino são Marco, o líder e expert em tecnologia, que vem junto do seu parceiro e amigo, Tarma, que consegue manusear e tranquilamente controlar os Metal Slugs, que são os mini-tanks, conseguindo consertar se for necessário, as agentes Sparrow, Eri e Fio, e o trio de Ikari Warriors, Ralph, Clark e Leona. E sim, você sabe de onde eles vieram, já que as pessoas lembram mais deles por causa do jogo The King of Fighters, já que era o trio Ikari Warriors lá, já que o objetivo é capturar e prender o General Morden, e ele agora tá com uma nova ajuda, que veio do futuro, com o objetivo de transformar a guerra a favor dos rebeldes. E é aqui, cara, que a história de Metal Slug 7, ou Metal Slug Duplo X, começa. E é sobre ele que vou falar agora. Olha, eu vou te falar, eu posso jogar aqui, cara, a versão, tipo, mais aprimorada que é do jogo, que é o Double X, mas saiba que esse jogo não foi feito exatamente pra ser lançado dentro, cara, de um console. Ele foi feito pra um portátil. Cara, esse aqui foi um choque pra muitas pessoas, porque quando esse jogo foi anunciado pro Nintendo DS, primeiro que ele era o primeiro Metal Slug que não tinha nenhum porte feito pra arcade, né? E o orçamento era bem menor. E, cara, o que é mais impressionante é que esse jogo funciona bem pro DS, mas ele tem limitações. Se você joga a versão do DS, primeiro que não vai ter a Leona jogável, o jogo vai ter mais difícil porque ele tem slowdown, travamento pra caramba, já que eles estavam, mesmo que sendo num jogo 2D, colocando o Nintendo DS no limite, e cara, é um jogo de DS, ele vai tentar usar 2 telas, só que vou ser bem honesto, na tela de baixo é a coisa mais inútil que você já viu, porque você não vai ter nada, nenhuma referência, nem mapa vai mostrar aqui na tela, e mesmo que tivesse alguma coisa, eu tenho quase certeza que num jogo como Metal Slug, você não ia prestar atenção na tela de baixo, então meio que aqui é um caso perdido, né? Eu acho que esse jogo podia ter seguido a mesma linha, cara, do Donkey Kong, que foi lançado lá pro Nintendo Wii U. Não usava a segunda tela. Se o jogo não tem segunda tela pra usar, não tem ideias, ainda mais como o Metal Slug, eu acredito que faz sentido aqui, tá? Cara, aqui você tem 7 personagens jogáveis, mas o melhor mesmo é que você pode começar a jogar com a Leona. Aqui começa na primeira missão, dentro do grande lixão, onde tem restos de várias armaduras, tanques, maquinário, armas, tudo sendo reutilizado aqui pelo resto do que sobrou do exército rebelde. E você aqui, como membro do exército regular, tem que entrar nessa luta. Esse Metal Slug aqui é o mais avançado de todos. Primeiro, você pode literalmente equipar 2 armas e trocar entre elas. Sem contar que a grande novidade é jogar, cara, com a Leona. A Leona, além de ter, tipo, um aumento de 20% de dano em cada uma das armas e granada, ela também tem seu golpe finalizador, que é quase uma foice que ela faz com o braço. Só que nesse lixão não demora muito pra encontrar um velho Metal Slug. Sim, meu amigo, a lesma de metal é esse tanque que você acaba usando em todos os jogos. Tem gente que já jogou esse jogo e nem sabia que o Metal Slug era isso. E lembre-se, tem que salvar aqui o máximo de recrutas e prisioneiros possíveis, já que além de dar itens pra você, eles acabam ajudando. Só vou dar um adendo aqui pra você. Esse jogo ele foi feito pro Nintendo DS, beleza. Mesmo sabendo que no DS o gráfico era muito mais, tipo, bem pixelizado, porque eles estavam diminuindo a resolução, os cenários de fundo não parecem ser os mais detalhados. Tipo, parece que pegaram uma foto antiga e esticaram. Foi assim que ficou nesse jogo. E o primeiro chefão, cara, é literalmente uma super cobra, uma serpente que tá rolando aqui no meio do lixão, que ataca você, cara, com todo o seu corpo e, claro, com todas as suas garras, tiros que acabam saindo dentro do seu compartimento e membro suicida do exército rebelde que acha que com uma faca pode atacar um tanque. Essa arma aqui é hostil. Além de lançar, tipo, pequenas bombas pelo céu, também solta aqui uma espécie de serra que fica perseguindo
seguindo, cara, o seu Metal Slug. Mas a luta aqui consegue ser até bem mais fácil, e a grande arma do exército rebelde acaba sendo destruída logo no primeiro embate, o que revela que dentro daquela máquina estava o General Morden, e ele tava lá, cara, coitado, sofrendo. Porém, um velho portal aparece aqui, trazendo membros do exército no futuro, parecendo um grande número de chapulins pintados de azul. Ou seja, o exército rebelde no futuro pode ter até ganhado uma guerra, e eles estariam aqui apenas para garantir além do tempo do futuro deles. E aqui começamos na segunda missão. Esse lugar aqui é uma mina de corais, um túnel gigante feito de sucata, aonde estão extraindo carvão de forma subterrânea. E dá pra perceber, né, que os rebeldes estão aqui muito bem organizados, a ponto de colocar uma estrutura que tem até mesmo elevadores, aonde tem vários trilhos de trem que também estão sendo usados como armas, já que estão carregando bombas e estão jogados em cima de você. O pior de tudo são umas pequenas topeiras que aparecem aqui no chão, que eles estão, cara, literalmente empurrando você pra debaixo da terra e ainda se jogam como se fosse uma bomba kamikaze. Foi aqui que eu tomei um game over e troquei por Clark. A maior vantagem de jogar com Clark é que ele tem um golpe de agarrão, tirado do Tekken Go Fighters, mas ele consegue ganhar muitos pontos toda vez que usa seus especiais. O veículo novo é o Slug Trolley, que é basicamente uma espécie de máquina que você pode usar uma super metralhadora andando sobre trilhos de trem e acoplando outros para poder usar canhões. Essa máquina aqui só existe nessa fase e é muito difícil de controlar porque ela só segue uma linha reta. E o grande chefão aqui, meu amigo, é uma máquina, cara, que é uma espécie de caranguejo gigante com duas garras que fica pegando pedaços da própria mina e tacando pedras em cima de você. Isso sem contar que os trilhos de trem ficam carregando bombas atômicas, que se você acertar no momento certo, eles podem acabar indo em direção ao chefe, que vai dar um dano extra, e também soltando mini bombas que vão atrás de você. Sem contar que essa máquina tem um raio laser que acaba destruindo qualquer um, cara, só de encostar com uma visão de calor. Missão 3. Depois que Clark consegue vencer o chefão, ele acaba chegando aqui num túnel muito mais protegido na área interna. Aqui tem uma estrutura de elevador que serviria para levar todos os minérios da mina e também veículos e outros armamentos. Só que aqui encontramos um novo veículo, o Slug Armor, que é literalmente uma armadura com canhões e metralhadora em cada braço. E ai de quem ataca por perto, porque ele solta um facão. Cara, essa armadura aqui é muito poderosa, mas também é muito vulnerável. E essa fase aqui, como tá cheio de um monte de soldado rebelde atacando em várias torres, não tem nenhum momento de paz, inclusive com alguns buracos aparecendo por aqui. Isso sem contar que, depois da rampa, ele começa a subir como um elevador. E aqui, meu amigo, todo o exército rebelde se reúne pra poder acabar com você. Não só eles, como também lança-canhões, mini-helicóptero e alguns robôs que atacam com arma de energia. Mostrando que esse armamento aqui, por mais que seja feito em cima de sucata, tá bem desenvolvida pelo exército rebelde. E depois, quando sobe aqui no grande elevador, o caminho fica livre pra poder explorar e acabar achando a saída. Com direito a uma máquina que você pode rodar como se fosse uma caixinha de música, só que acaba liberando pra você um item, tipo um lança-chamas. Uma arma interessante, mas que nesse jogo dura bem pouco. E você vai precisar usar muito bem ela, porque no meio dessa fase você vai descer aqui dentro de uma estrutura onde tem uns elevadores que só funcionam rodando essa manivela. Isso enquanto uma gigantesca bola pronta pra explodir está perseguindo você e não vai deixar você sobreviver se você for lento nessa parte. Corre, negada! O legal é que você consegue até pegar uma arma de choque, cara, que realmente é muito útil nesse jogo, mas quando consegue escapar da grande armadura, o robô da outra fase voltou, o Crablops. Só que agora ele tá dividido em dois. A parte de cima voa e ataca aqui com ondas de fogo, enquanto a parte de baixo anda que nem um caranguejo, mas sempre colocando aqui uma espécie de rebelde suicida, que você pode até tentar acertar ele, mas o ideal é que você nem faça isso. Aqui encontramos o Slugnoid, uma das máquinas que você conheceu lá em Metal Slug X. Ele anda como um caranguejo, com duas metralhadoras frágeis, que somem toda vez que você toma um dano, e claro, uma área pra canhão que solta uma forte labareda de fogo no chão. Ele é bem frágil, ainda mais pra uma estratégia muito mal otimizada nesse chefe. Enquanto o Crablops fica soltando aqui estalactite em cima de você, ou o rebelde fica em cima da área do caranguejo, esperando você matar ele pra só revelar, tipo, uma mega arma de canhão. Olá, Peter. Você consegue até acabar com a parte de baixo, mas assim, o Crablops fica soltando também raios enquanto você tenta fugir pra superfície em cima de um elevador. Isso porque ele solta raios teleguiados que perseguem você. É aqui que chegamos na missão 4. Depois da caverna, eles acabam encontrando aqui uma gigantesca área cheia de cachoeiras, que de forma inteligente esconde a entrada para a base do exército rebelde. Aqui é o pequeno inferninho, porque tem um monte de helicópteros voando, rebeldes usando submetralhadoras e maquinário cada vez mais pesado. Eles são tão malucos a ponto de jogar tanques em cima da cachoeira. Isso sem contar a enorme presença de uma grande quantidade de plantas canibais que vão acabar comendo você sem pestanejar. E uma espécie de veículo inusitado. É, meu amigo, o pequeno
uma avestruz que te ajuda a fazer grandes saltos, ainda mais nesse lugar cheio de buraco. Mas depois de tanto morrer, tava na hora de botar o Clark, que pra muitas pessoas é o melhor personagem do jogo, mas tem o seu preço. Ele, toda vez que toma algum tipo de dano, principalmente de tiro, ele sempre acaba se levantando. Essa é a sua principal habilidade. Ele tem vida, ele revive. Só que não te contam que ele dá menos dano com armas. Fazer o quê? E aqui encontramos a máquina Fall Climber, que é basicamente um andador que está subindo uma grande cachoeira. Essa máquina aqui, cara, só pode ser acertado pela cabeça. E ela ataca com várias armas embaixo da cachoeira, que normalmente podem ser lasers, metralhadoras ou até lança-mísseis, mas que também acaba escondendo, cara, dentro da sua carapaça, uma boca de um canhão a laser, que pode acabar com você, cara, com um único golpe. No desespero, tentando destruir você, ele lança esse raio laser com toda a sua força, o que acaba meio que dando uma de Shiryu, sumindo com a cachoeira que você estava escalando e, claro, chegando aqui na porta da entrada da grande base secreta do Exército Rebelde. Sendo assim, mais uma missão concluída, com o Ralph do The King of Fighters. Depois chegamos aqui na próxima missão, que é dentro da base, bem no início, onde você pode descer com pequenos paraquedas, enfrentando aqui o Exército Rebelde, jogando até mesmo minas no chão dessa vez. E eles aprenderam a usar a tecnologia alienígena, porque até pequenos OVNIs aparecem aqui lançando laser, além de usar várias esferas que ficam voando como discos voadores, e o Ralph pode ficar usando aqui o seu melhor golpe, uma rajada de socos. Depois de destruir até mini-tanques, cara, pelo Exército Rebelde, encontramos aqui o Grande Chefão, um tanque em comum que acaba se dividindo em 3 partes. Ele tem 3 pontos fracos, e o Ralph aqui, cara, faz a festa com um deles, já que pode ficar macetando literalmente com milhares de socos. O ruim é que tem que acertar, cara, a parte de cima. E, cara, com tanto tiro, é meio difícil de acertar. Bom, fazer o quê, né? Eu sofri um pouquinho nesse chefe, cara. Mas relaxa, né? Como você pagou por esse jogo, com certeza você vai ter, sei lá, vidas infinitas. E aqui chegamos na missão 6, que é no meio da montanha, numa área mais gelada. Aqui, cara, começam a aparecer os soldados vindos do futuro. O Exército Rebelde tá usando aqui muitas armas que tem, basicamente, mísseis que perseguem você com sensor de calor e armas que soltam ondas de energia. Isso sem contar que eles estão agora com uma espécie de antena parabólica na cabeça, sei lá, umas antenas de vinil. Só queria entender por que as antenas do Chapolin viraram símbolo do futuro. Se pintar esse soldado de vermelho, iria ficar igualzinho o Chapolin, cara. Será que o exército regular é contra o Chapolin? Eles usam um monte de combinação de helicópteros que ficam seguindo de forma remota o seu grande helicóptero principal, usando plataformas como uma espécie de tobogã, que também acaba atropelando o exército regular, pra no final conseguir finalmente subir uma super montanha e encontrar aqui um veículo enorme de combate. Uma máquina poderosa que estava sendo largada aqui no meio da neve, que de forma incrível foi construída com sucata, tem uma metralhadora, 2 garras e também solta uma onda de energia, cara, no lugar das suas bombas, que é um canhão ultra poderoso. E depois de massacrar todo o exército rebelde, no meio da lua cheia tu encontra aqui, cara, o grande coronel, o O'Neil, o homem que é dito como invencível e braço direito do General Morden. Ele já morreu várias e várias vezes, mas sempre volta aqui pra querer sua vingança, sendo aqui o seu último grande embate, de igual pra igual, numa super luta de mechas, mesmo sabendo que ele tá com uma máquina rebelde muito mais poderosa, lançando até minas que ficam perseguindo você e mísseis com um dos braços. O maluco fica apanhando tanto, cara, que a pressão faz com que ele fique com a pele avermelhada, sabendo que ele está perdendo. E o pior é que o escroto fica rindo na tua cara toda vez que te mata. E toda a pressão daquela luta foi suficiente, cara, pra fazer ele desmaiar. Aparentemente, ele foi preso, pelo menos por enquanto. E aqui chegamos na grande missão final, o início do fim, aonde tudo da tecnologia tá sendo reutilizado aqui. Ralph pode pegar até mais um veículo pra usar, um velho Metal Slug, o suficiente pra destruir o exército rebelde, e forças, cara, do exército rebelde usando tecnologia do futuro, mas mesmo assim, não sendo o suficiente pra derrotar o exército regular do presente. Até o velho recruta aqui, cara, e prisioneiro mais habilidoso de todos aparece. O maluco aqui é poderoso pra caramba. Ele ataca com ondas de energia de forma teleguiada. O maluco pode parecer um mendigo, mas ele tem todo o conhecimento ancestral de artes marciais. No fim, você acaba encontrando aqui, cara, o grande portal pro futuro e começa a atacar ele. Até mesmo o General Morden aparecem aqui. Ele tá pilotando o tanque e usando aqui a tecnologia do portal pro futuro pra poder atacar com ondas de energia, trazendo aqui outros soldados e tanques vindos do futuro, na intenção de destruir você, cara, com uma energia de bomba que explode numa cor azul, às vezes esverdeada, dando a entender que é uma energia nuclear. Só que na hora que você consegue finalmente destruir, cara, o portal pro futuro, o General Morden é levado pra ele. Só que aquilo ali acaba desaparecendo, formando uma nova máquina. Uma máquina que tá aguardando você no topo dessa grande colina da base. De repente, os soldados do futuro desaparecem e só tem aqui o resto que sobrou do exército rebelde. Mas nada disso vai impedir o Ralph, que acaba chegando aqui no topo de um vulcão cheio de lava, aonde aquela velha máquina vinda do futuro está aqui. Esse aqui é o Kraken, uma máquina pronta pra poder andar embaixo da lava, que controla vários tentáculos à distância. A luta é tensa, porque você só
tem algumas plataformas pra conseguir pular, mesmo sabendo que o exército rebelde e o general Morden vai tentar destruir todas as plataformas em que você fica em pé, e cada um desses tentáculos precisam ser destruídos pra acabar com as armas dele. Esses tentáculos são difíceis de acertar, às vezes funcionam como uma espécie de triturador, mas quando você consegue destruir o último tentáculo, parece que as coisas acabaram bem, mas não. O que falta mesmo é o corpo da nave, que sai voando em sua direção, atacando aqui com várias tecnologias do futuro, pequenas bombas e granadas que funcionam anti-gravidade, pequenos drones também que ficam perseguindo você, e ainda por cima quebrando as suas plataformas, se jogando pra cima da lava, criando uma armadilha, deixando você sem escolha. Cara, ele é bem ardiloso, então tipo, as armas dele são realmente difíceis de conseguir escapar, principalmente quando ele dá enterrado embaixo da lava. Mas no final, cara, quando você finalmente consegue destruir o Kraken, o corpo que aparentemente não consegue sobreviver embaixo da lava, explode, sendo o fim e completando a grande missão de Metal Slug 7 ou Metal Slug XX. O exército regular reunido aqui, cara, na vitória, conseguem finalmente prender o General Morden e poucos dos soldados de guerra que pertenciam ao exército rebelde. Um helicóptero leva eles como prisioneiros, prontos para serem julgados por seus crimes de guerra, só que alguns mísseis acabam surgindo, revelando que eram na verdade os velhos marcianos, que voltaram aqui para poder resgatar o General Morden. E assim, fugindo com todos os marcianos, General Morden e os marcianos, junto dos seus velhos soldados do exército rebelde, escapam, mas dando uma mensagem que a paz é para sempre. Mas sabemos que a história continua em Metal Slug Advance, com novos recrutas sendo treinados na missão de formar novos membros e agentes do Falcão Peregrino, pois a guerra ainda continua. Ficarei por aqui, muito obrigado, valeu, fui, e até o próximo vídeo.